Nada contra fazer referência, mas também não precisa exagerar, né? Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Chegamos ao 9º episódio de Strange New Worlds, penúltimo episódio dessa primeira temporada. E devo dizer, a série continua bem legal, apesar daquele episódio, né? Não vou nem mais falar sobre ele aqui, que eu não gostei tanto, mas enfim, esse daqui, ele é um episódio muito eficiente. Mas os motivos dele ser eficiente estão em uma coisa que normalmente eu critico, que é jogar no seguro, o famoso jogar no seguro. E se tem uma coisa que Strange New Worlds tem feito ao longo dessa temporada, é jogar no seguro. E tem funcionado, pelo menos na grande maioria das vezes. Aqui nesse 9º episódio, a gente tem o roteiro pegando carona numa referência muito óbvia, que é Alien. Claro que não tem só Alien ali, tem um pouquinho de Predador também, né, na forma como a criatura se movimenta, em toda a questão da caçada, lembra um pouquinho Predador, mas Alien fala muito mais alto em toda a atmosfera gerada pelo episódio. Na minha introdução eu falei que referência é legal, mas às vezes o pessoal exagera, justamente porque eu acho que as coisas que funcionam nesse episódio vêm de Alien mesmo, né? Vem de uma estrutura já muito manjada, muito conhecida. Star Trek não é a primeira série a pegar Alien e usar como referência. A gente tem isso em praticamente todas as séries de ficção científica que se passam no espaço. Em algum momento existe um episódio sobre uma ameaça alienígena que surge na nave como uma espécie de infecção. Só que aqui as referências vão longe demais de fato. Fica o aviso que daqui pra frente vão ter vários spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu ao episódio, mas eu acho que você já viu o episódio, mas se você ainda não viu, vai lá, assiste, depois volta para conferir a review. Mas enfim, as referências vão até o ponto de realmente ter a criatura explodindo do peito de um personagem, da mesma forma que nascem os aliens, né, como a gente conheceu no filme do Ridley Scott lá de 79. E logo depois de nascer, a gente tem inclusive a criaturinha pequenininha, né, muito parecido com a cena do laboratório do Alien, que é uma das cenas mais clássicas da franquia, e isso me incomodou um pouquinho. O episódio é bem dirigido, o roteiro é bem redondinho naquilo que quer contar, mas ele não vai muito além disso. Ele não vai muito além de uma estrutura que a gente já conhece, ele não sai daquele padrão Alien que a série quer brincar, quer simplesmente referenciar, né? E o episódio, embora não seja ruim, realmente não tenta fazer algo diferente, ele só fica naquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Inclusive, atrapalha um pouco em alguns aspectos, que ele é tão linear, ele é tão estruturado para que tudo funcione, que mesmo o plano todo para pegar os Gorn, né, que sim, aqui temos novamente a ameaça dos Gorn, que já havia aparecido nessa temporada de uma outra forma, muito mais eficiente que essa. O plano todo para capturar os Gorn não tem nenhuma dificuldade, as coisas acontecem exatamente como planejadas, mesmo que nenhum dos personagens ali tenha tido um contato com os Gorn, a não ser Alahan Nuen Singh, nenhum deles teve um contato com os Gorn para saber tão bem que aquele plano funcionaria, e funciona, dá tudo certo, né? A não ser quando a gente chega ao final do episódio, e aí, grande spoiler aqui, temos a perda de um personagem quase recorrente aqui em Strange New Worlds, que é o Engenheiro Hammer. O Engenheiro Hammer foi um personagem que foi aparecendo em momentos bem distintos da série, mas que estava chamando bastante atenção, um personagem muito carismático, né? Tinha ali um lado bem humorado, mas também um lado sábio, e que a gente via esse lado sábio nas conversas que ele tem com a Uhura, né? Ou tinha com a Uhura, e aqui nesse episódio ele morre. E ele morre numa sequência que parece um pouco desprovida de engajamento, parece desprovida de construção. E ao parecer desprovida de construção, ela também soa um pouco sem propósito. É uma morte muito aleatória. Ok, a vida é assim, né? As mortes são aleatórias. As mortes não precisam ter propósito para fazerem sentido. Na maior parte das vezes não fazem. Mas o roteiro, ele usa a morte do Hammer simplesmente para a construção da Uhura. Eu acredito que se o roteiro tivesse trabalhado melhor ao longo do episódio a questão dele estar infectado com um ovo Gorn, a morte dele teria mais impacto. Não é um episódio ruim. Pode não ser o meu preferido, obviamente não é, mas também não é o pior de todos. Não é, está de longe de ser o pior. É um episódio eficiente. Talvez essa seja a melhor palavra para descrever. Porém, às vezes, ser só eficiente não basta. Precisa avançar, precisa ter um pouco mais de cuidado.
e se ligar menos em referência, menos em fazer brincadeirinha com outra franquia e se preocupar mais com o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que esse episódio peca nesse sentido. A série tem se mostrado muito preocupada em desenvolver todos os seus personagens e esse episódio eu acho que põe um pé no freio e até faz com que algumas coisas entrem em contradição. De novo, temos aqui o Spock em determinado ponto questionando a sua capacidade de ser plenamente vulcano. E temos a enfermeira Chapel falando para ele que isso aflora o lado humano, só faz dele humano. Ora, se a gente teve um episódio, que inclusive eu critiquei, que era sobre identidade e fazia o Spock perceber que ele não precisava ser humano, ele não precisava ser vulcano e ele tinha que ser simplesmente aquilo que ele realmente é, porque agora vir com esse papo de que isso é porque você também é humano, isso porque você é humano. Parece não haver exatamente uma conexão muito grande com as coisas que acontecem, Aliás, esse episódio, uma boa característica dele, por exemplo, foi mostrar o Dr. Benga chamando a menininha que é encontrada ali na nave, que eles vão investigar, onde tem os Gorn, de minha filha. Ele não se recuperou ainda do que aconteceu no episódio anterior. Porém, o roteiro perde a chance de continuar desenvolvendo essa questão do Dr. M'Benga e resolve tudo simplesmente com o diálogo dele com a La'an. Não dá sequência em uma ideia boa de trazer um evento mostrado no episódio anterior para a construção, para a continuação da construção desse personagem e fica perdido por ali. É uma pena. Esse episódio me soou como uma tentativa forçada de fazer uma referência e ficar perdido nisso. Não conseguir exatamente ter uma identidade própria. É tanta busca por agradar os fãs que no fim acaba ficando perdido no meio do caminho. O que faz o episódio funcionar, então, é a estrutura manjada e algo que eu não tenho críticas em Strange New Worlds, que é toda a parte técnica, Montagem, edição, os cenários muito bem trabalhados, muito bem construídos, até o próprio desenvolvimento dos Gorn, a imagem dos Gorn ali como ainda crianças, adolescentes no caso, é muito bem feito, é muito criativo, é interessante, é algo diferente, E a gente até consegue imaginar aquele pequeno Gorn se transformando na criatura que a gente conhece lá da série clássica. Mas é isso, é só isso. E aí numa semana em que, agora é o momento The Orville, que eu sempre falo aqui um pouquinho do episódio da semana de The Orville também. Numa semana em que a gente tem um episódio de The Orville que fala sobre temas, de novo, espinhosos e extremamente importantes, como a questão de identidade, e olha só, The Orville falando de identidade, fazendo referência à questão das pessoas trans de forma tão impactante num episódio, e funciona não só para o desenvolvimento da série, mas também quase como um pedido de desculpas por um episódio que The Orville havia feito na primeira temporada, que apresenta toda essa questão envolvendo ali a troca de sexo e aquela coisa toda. É um episódio lá na primeira temporada que é muito bem intencionado, mas na hora de passar a mensagem troca os pés pelas mãos e é um episódio muito problemático. Aqui a série tenta corrigir e consegue. Um episódio escrito aqui, nesse caso, pelo próprio Seth MacFarlane, mostrando que existe realmente um plano aqui para desenvolver todo esse arco. E se na semana passada eu reclamei da duração, esse episódio de The Orville teve 1h15 e eu não senti em momento algum enrolação. Eu não senti que o episódio estava forçando a barra para ser mais longo. Ele realmente merece essa duração de 1h15. E aí a gente vê como The Orville é uma série mais corajosa, é uma série que está disposta a comentar coisas que aparentemente Strange New Worlds não está. E não tem problema nenhum com isso, mas Jornada nas Estrelas sempre lidou com temas assim. Jornada nas Estrelas sempre fez referências, não a filmes, claro, já fez, mas com propósito. E eu acho que ficou faltando isso aqui nesse episódio de Strange New Worlds. Propósito. Como eu falei anteriormente, episódios de Jornada nas Estrelas ou de qualquer outra série de ficção científica, ou qualquer que seja o gênero, fazer referências a algum filme clássico ou até algum filme atual, não é novidade. E eu trago aqui dessa vez um episódio de Star Trek Enterprise, que é Regeneration, que é um episódio que traz muitos problemas em termos de continuidade, porque ele coloca os Borg encontrando a Federação em um momento
completamente inédito, né, e que não faz muito sentido se a gente levar em conta toda a questão dos Borg, mas é um episódio que funciona bem, e ele funciona bem como um análogo ao grande filme O Enigma de Outro Mundo. Ele brinca muito com toda a atmosfera do Enigma de Outro Mundo, sendo apresentado num cenário muito parecido ao cenário de O Enigma de Outro Mundo, e tendo ali a ameaça dos Borg sendo enfrentada pela tripulação original da Enterprise muito tempo antes de Kirk, muito tempo antes do próprio Capitão Pike, né? Ali é no início da Federação, por isso que cria um problema de cronologia quando você tem personagens no início da Federação encontrando os Borg. E esse episódio, ele também tem uma outra particularidade, que ele serve mais ou menos como consequência dos eventos do filme Star Trek Primeiro Contato, que é um dos melhores filmes da franquia. Inclusive, fica esse como dica também, porque Primeiro Contato faz ali algumas referências a Alien, tem toda a questão de uma ameaça dentro da nave e os tripulantes tendo que enfrentar, mas consegue se sobressair a isso. Ele não se resume simplesmente a uma homenagem a Alien, não. É um bom exemplo de como utilizar a referência externa a Star Trek para criar algo com identidade própria. O episódio dos Borg lá em Enterprise faz muito bem isso. Ele usa a referência de O Enigma de Outro Mundo não para ser simplesmente uma cópia ou para pegar cenas idênticas ao filme. Não, ele usa para poder criar um pouco da atmosfera e aí construir a sua própria história. Inclusive, esse episódio era para ter tido uma sequência dentro da própria série Enterprise, mas que nunca aconteceu porque a série acabou cancelada, né, na 4ª temporada. Então fica a dica para Star Trek Enterprise, episódio 23 da 2ª temporada, Regeneração, Regeneration. E você, que achou das referências a Alien nesse episódio de Star Trek Strange New Worlds? Concorda comigo que forçou a barra demais e acabou esquecendo o próprio propósito que o episódio poderia ter? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião também. Aproveita e compartilha esse vídeo com os fãs de Star Trek que você conhece e que estão gostando da série, que tem coisas para falar sobre a série. Vamos continuar e vamos manter essa discussão que a gente começa aqui depois do vídeo. Gostou desse vídeo? Quer ajudar o Cine Alerta a manter seu conteúdo no ar? É muito simples, padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente a manter os vídeos por aqui e também os nossos podcasts quinzenais que você ouve no Spotify. Você também pode ajudar a gente toda vez que precisar fazer suas compras na Amazon. É só abrir a Amazon a partir do link que eu sempre deixo aí embaixo na descrição dos vídeos. É isso, valeu pela audiência, até a próxima!